A célula do fator de transferência se encontra com uma célula imunológica, ocorre uma reação biológica. O fator de transferência transmite conhecimento à célula imunológica. Mas que tipo de conhecimento? Bom, ajuda a célula imunológica a reconhecer melhor uma ameaça, a reagir a ela de maneira rápida e eficiente e lembrar-se da ameaça na próxima vez que ocorrer essa ameaça. A partir de agora, essa célula imunológica passará o resto da vida pesquisando e removendo uma ameaça específica. Pense nisso como se fosse o relacionamento entre uma professora e um aluno. A professora passa o conhecimento sobre um determinado assunto para o aluno. Esse conhecimento durará para o resto da vida do aluno. Assim como a professora e o aluno, uma célula imunológica só precisa ser ensinada uma vez pelo fator de transferência. Mas como as células vivem apenas por alguns meses, seu corpo precisa de um suprimento contínuo de educação sobre fatores de transferência para ficar à frente do ataque das ameaças que você enfrenta. A 4Life passou os últimos 20 anos aperfeiçoando a arte da ciência dos fatores de transferência. Os produtos 4Life Transfer Factor são patenteados, registrados e com uma eficácia poderosa. Não importa o que o seu sistema imunológico precise, os produtos 4Life Transfer Factor oferecem. Boa noite a todos, né? Vamos iniciar nosso encontro aí. Eu vou aguardar um pouquinho, Lincoln. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrando? Ou você já quer começar? A gente já começa com as considerações iniciais. Oi. Boa noite, seu Anderson, seja bem-vindo. Vamos dar uns minutinhos aqui para poder o pessoal entrar? Tá ótimo, tranquilo. Tem um pessoal que está entrando aqui também no Instagram. Isso. Claudiana ainda não chegou? Claudiana não está aí, não, né? Ainda não. Sim. Vamos aqui ajudar o pessoal aqui que estamos ao vivo, né? Tá conseguindo gravar, dona Luciene? Estou gravando. Boa noite, Anderson. Ótimo. Seja bem-vindo. O Anderson Foi uma excelente palestra, viu? Boa noite. Tá dando eco porque eu estou do lado do palestrante aqui. Ah, ótimo. Tá dando um ecozinho. Deixa eu só mandar aqui, tem um pessoal que está aqui atrás de mim querendo fazer também, participar. Eles não estavam conseguindo entrar até ainda agora, mas agora já está dando ok aqui. Ok. Vamos ajudar aqui o pessoal. Todo mundo tem uma vida muito puxada, né? No grupo da igreja. Bora aí, pessoal. Todo mundo aí lembrar os convidados de vocês aí, que todo mundo, a vida agitada, acaba se perdendo no tempo, né? Vamos dar uma avisada aqui pro pessoal.
Estou falando aqui que a gente vai dar ênfase, principalmente, na importância do sistema imunológico do que aconteceu na pandemia, para que a gente não precisa ter uma situação singular o que aconteceu na pandemia. Muitas pessoas chegaram aí a óbito porque desconhecia a necessidade de corrigir os problemas imunológicos. E quando você não tem esse conhecimento, não tem esse entendimento, infelizmente a gente acaba perecendo nesse processo. E aí a gente volta isso tanto para a questão desde a criança ou da gestação à pessoa idosa. Muitas pessoas não sabem, mas o problema maior tem a ver com o sistema imunológico. Hoje eu passei a entender, Lincoln, que muitas pessoas morreram porque o sistema imunológico não reagiu a tempo o suficiente para manter a vida daquela pessoa, né? Justo? Os medicamentos que os médicos usavam são para matar os vírus, combater ali, dar aquele ataque inicial, até que o próprio organismo da pessoa consiga reagir e combater e eliminar aqueles vírus, né, aquelas bactérias, aqueles fungos. Mas como, às vezes, o organismo da pessoa não reage a tempo, então, né, foi o que eu entendi. Eu quase, graças a Deus, Deus me ajudou que a minha filha não precisou ir para o estágio mais grave, né, por conta disso. Porque a gente, conhecendo hoje o tratamento imunoterápico natural, a gente socorreu ela e o organismo dela reagiu a tempo. Mas quantas pessoas não sabem disso, né? Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Olá, senhora Débora, tudo bem? Seja bem-vinda. Meu amigo Kellison, aqui no Instagram. Pois é, gente, o quadro hoje em dia de saúde das pessoas tem muito a ver com o sistema imunológico. E o fato das pessoas desconhecerem fazem com que elas piorem o quadro de saúde simplesmente por excesso de medicações. Muitos não sabem, mas os antibióticos eles têm que baixar a imunidade para dar condições do organismo reagir. Você sabia disso? E aí é onde entra um fator. Se o organismo da pessoa já está muito saturado, a probabilidade dessa pessoa entrar em colapso e até morte orgânica dos órgãos é muito grande. É o porquê que muitos idosos vêm a óbito dentro dos hospitais ou começa a ter alterações específicas dos pulmões, é por causa disso. O organismo está muito fragilizado. Aí ele tenta dar uma solução da qual, sem as medicações, ele conseguiria reagir, mas como ele gera um processo inflamatório, pulmonar, por exemplo, que é o caso que muitos idosos falecem, é por questões da pneumonia. O organismo desses idosos entra no colapso para poder reagir, tipo, entra num processo de desinflamação, só que os médicos entendem que aquilo ali vai piorar, aí eles aumentam a dosagem dos antibióticos. E, lamentavelmente, a pessoa entra em colapso mais acentuado do fígado e outras partes do organismo. No final das contas, a gente sofre as consequências, ou pela perda da pessoa, ou por uma lesão mais acentuada no organismo. E se você tão somente mudar isso aí, na live passada, nós falamos especificamente sobre essa situação. Eu tive um cliente que durante a pandemia, os familiares estavam só esperando ele vir a óbito. Porque diz, não, ele já está muito idoso, já tem 80, 70 alguma coisa, e ele está muito debilitado, ele já vinha assim antes, mas com essa Covid foi o fim dele. E aí a pessoa estava lá, não conseguia comer, não conseguia nem beber água. E aí quando ele começou a usar alguns dos nutracêuticos da For Life, que é o caso do Energy e o Transfer Factor Plus, deu um resultado assim fora do comum.
que as medicações já não faziam efeito, os antibióticos não faziam efeito. E graças a Deus, no dia seguinte, num intervalo de 2 dias no total, ele já estava sentado na mesa se alimentando com todo mundo. Todo mundo falou assim, não era você, não era ele que estava para morrer? É intrigante isso aí. Aí muita gente fala assim, mas como? Só um suquinho, um pacotinho deu resultado? E umas cápsulazinhas? Eu digo, não, essa é a realidade que poucas pessoas visam. Entendeu? A alta tecnologia hoje tem avançado muito, né, Lincoln? Sim. E a gente tem tanto para o lado dos medicamentos quanto para os suplementos, né? Então, hoje, felizmente, a gente tem visto muitos profissionais da área da saúde dando a devida valorização à suplementação, e não só a medicação, porque a medicação, já o nome bem diz, remédio, né? É para remediar, é para socorrer, né? Sim. Uma emergência. E se as pessoas tomam a consciência de suplementarem sem a necessidade, sem esperar ficar doente, porque as pessoas adoecem por isso, né, Lincoln? Porque não se alimentam bem, porque tem uma vida sedentária, com alimentos com agrotóxicos, transgênicos, né? E uma vida sedentária. Então, todos esses fatores e a falta de suplementação, que hoje nos alimentos a gente não consegue mais a suplementação satisfatória, né? Então, a gente tem que se socorrer aos suplementos e, de preferência, os de alta tecnologia, porque eles têm alta absorção, rápida absorção no nosso organismo, né? Verdade. Isso aí. Eu creio que a gente já pode... a gente está gravando, quem se atrasou, depois chega e assiste, né? Verdade. Tá, Vamos lá. Vamos respeitar quem veio no horário certo. Não tem problema. Faz uma apresentaçãozinha aí, né? Meu amigo Lincoln aí, na área da saúde natural, né? Terapias integrativas, né, Lincoln? Aí você já trabalha nessa área há quanto tempo, Lincoln? Eu estou nessa área desde 2008. Eu iniciei em 2008, já no finalzinho de 2008, logo que eu saí da Universidade Estadual, que a gente fez um curso específico na área de medicina tradicional chinesa, e de lá para cá eu venho agregando mais conhecimento através de outros cursos, de outras coisas, para poder fortalecer o entendimento e poder ajudar mais pessoas com o entendimento que possa transformar e trazer mudança na vida dessas pessoas. Quais são as suas formações, Lincoln? Quais são as especializações? Quais as terapias integrativas que você usa para atender os seus pacientes? Bom, eu foquei muito na questão de resolução, de dar solução. Qual é a maior dificuldade hoje do nosso sistema de saúde? Diagnosticar com precisão. A maioria dos profissionais de saúde hoje, eles vão diagnosticar, mas é baseado em sintomas. Só que como na medicina tradicional chinesa a gente não trata sintomas, a gente trata a causa dos problemas, eu me especializei em diagnóstico através da medicina tradicional chinesa. Então, hoje, quando a pessoa chega desde um problema ginecológico, ortopédico, eu tenho condições de dar uma singularidade de avaliação para essa pessoa. Tanto que, às vezes, a pessoa chega para mim com um raio-x, uma ressonância magnética, e ele fala assim, mas o médico falou para mim que meu caso é postural, um problema ortopédico. Aí eu olho e digo, olha, não é postural em si. Postural é o fim da história, quer dizer, é o sintoma principal, mas não necessariamente a causa. A causa é que você tem 2 a 3 costelas fora do lugar. Uma vértebra desviada, está deslocada, ela não está no eixo como deveria. Ela era para estar alinhada, todas as vértebras alinhadas aqui, tem uma que está assim. Ela está ou para cá ou para cá. Isso aqui vai trazer problema para o sistema medular e, no final das contas, você vai ter problema na coluna. Aí ele fala assim, mas ele não falou nada disso, não. Ele está dizendo para você que não tem fratura. Porque o problema que as pessoas não entendem é que se você tiver fratura, o dano é maior. Mas a causa em si, você tem que ir atrás da causa. E aí, quando eu consigo tratar isso, muda totalmente o resultado da pessoa. Eu falo isso de pessoas que já passaram por ortopedista, por exemplo,
uma situação ortopédica, só para você entender. A cliente, há 5 anos, sofria de ombro congelado. Ela não fazia o movimento de elevação, nem abdução, nada. Ela não amarrava o sutiã, só para você entender de forma funcional. Mulheres. Ela não amarrava o sutiã e ela não conseguia botar a mão na cabeça para amarrar o cabelo. Ela, devido a essa situação, ela passou por 4 ortopedistas, os 4 disseram que ela tinha tendinopatia e bursite crônica. E aí ela fez 64 sessões de fisioterapia. E o ombro nunca voltou ao normal. E aí só aliviava as dores, mas não resolvia a causa. Quando ela veio comigo, eu fiz uma avaliação. Eu olhei a ressonância magnética, a tomografia dela, ela tinha 4 de cada, e todos apresentavam a mesma singularidade em termos de resumo. Quando eu avaliei, eu falei, olha, você tem um ombro que está deslocado, e esse deslocamento está comprimindo o nervo do braço, o nervo braquial. E isso aí vai fazer com que você nunca volte ao normal. Não, mas eu passei por 4 ortopedistas, ninguém viu isso. Fiz 64 sessões de fisioterapia e ninguém identificou isso. Não, você está errado. Eu disse, não, tudo bem, esquece o que eu falei. Aí eu fui e fiz o meu protocolo específico de acordo com a necessidade dela. Fiz a acupuntura, passei uma suplementação específica para ela, para corrigir a deficiência interna, para o próprio corpo reagir, e fiz um procedimento de quiropraxia, que é ajuste articular da coluna. Já estou falando de outras especialidades que eu domino. Aí eu fiz a descompressão da base do ombro, coloquei 2 costelas que estavam fora do lugar, que é a costela alta aqui atrás, e quando isso aconteceu, ela sentiu uma dor intensa. O marido dela estava do lado, e ele falou assim, ele escutou aquele som de um estalo. Aí, quando ele escutou o estalo, ele falou, quebrou. Eu falei, não quebrou, não. Ele quebrou, porque, assim, uma pessoa idosa fazer um estalo daquele, para ele, quebrou com certeza. E ela sentiu muita dor no procedimento, porque aquilo estava fora do lugar há 5 anos. E no final da história, eu falei, eu vou fazer uma religação muscular, que também é uma outra especialidade que eu fiz, para religar os músculos das articulações e dar o resultado que ela precisava. Quando eu terminei, eu pedi para ela ficar de pé e fazer um movimento do qual nós já havíamos feito o teste físico antes, de fazer ela tentar fazer a elevação do braço, fazer esse movimento aqui, fazer isso. Ela não fazia isso, ela fazia assim, ó, esse movimento, mas ela não conseguia elevar o braço completamente. Quando ela passou por isso, ela olhou para mim e falou assim, moço, eu já fiz 64 sessões de fisioterapia, você quer que eu repita isso? Eu não vou fazer em uma sessão. Eu falei para ela, aí o marido dela questionou, ele bateu de frente, mulher, tenha fé. Aí ela, tá bom, vou lá. Aí ela fez o movimento, ela olhou para o braço dela, e o braço dela começou a levantar. Ela olhou para o marido e falou, amor, tá levantando. E ela levantou mais ou menos na altura do rosto, assim. E aí ela fez a mesma coisa na abdução, e o resultado foi uma benção. Pra você ter uma ideia, ela fez 64 sessões de fisioterapia, e dessas 66 sessões, ela só teve alívio de dores, nunca voltou ao normal o ombro. Ela chegou a fazer comigo no total de 6 sessões. Quando você tem um diagnóstico preciso da necessidade, da causa do problema das pessoas, ela vai verdadeiramente ter o melhor resultado desde que o profissional proporcione isso para ela, entendeu? Então, assim, isso é o que eu estou tentando dar exemplo em relação ao diagnóstico. Você saber diagnosticar muda tudo. Como é que eu aprendi isso, para deixar mais claro? Eu tenho hoje esse material aqui atrás, só puxar um pouquinho aqui para quem... Aqui atrás eu tenho justamente meus travesseiros. Esses livrinhos grossos, eu tenho eles há mais de 12 anos. Você tem uma ideia. E isso aqui me ajudou muito. Eu tenho fisiologia e fisiopatologia. Eu tenho semiologia, que é o funcionamento da célula, das fibras, que é esse daqui, junto com esse daqui. Eu tenho o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, que é esse daqui, esse azul escuro aqui. Então, tem uma placa, peraí. Então, assim, isso aqui me deu entendimento. E aí eu me aperfeiçoei cada vez mais. E isso fez toda a diferença. Tanto que hoje, quando eu atendo pessoas com problemas ginecológicos, as pessoas, mas você não trabalha, né, com problema de coluna? Eu digo, não, problema de coluna é uma das especialidades. Mas se a tua necessidade tem a ver com a parte ginecológica, a gente vai atender. E você tem uma ideia, nessa questão de ginecologia, tem muito a ver com o sistema imunológico.
sabia? E a maioria das Nossa, pessoas... Oi? eu estava pensando sobre isso agora, Bora! porque a candidíase, né, que sempre dá em Isso. mulher, e a candidíase, nunca mais eu tive, depois que passei a usar os fatores de transferência, nunca mais apareceu. Sempre aconselhava só usar aquela pomada, usa aquela pomada. Eu falei assim, gente, mas isso não tem lógica. Só essa pomada e essa pomada sempre volta. Haja pomada. Vai lá na farmácia, compra aquela pomada. Depois que usou o fator de transferência, acabou, sumiu. Nunca Isso. mais. Porque aí aumentou o Não, sistema imunológico e acabou o candidíase. Eu estava pensando exatamente nisso, no sistema, na Cândida. Na hora que ele falou, eu falei, é o que eu estava pensando. pois Gente, é tá incrível. vendo? Acabou, Tudo, na sumiu o verdade, candidíase, não existe mais. quando você mexe com a parte da imunologia. Por exemplo, as doenças autoimunes que se tem hoje no mundo. Artrite reumatoide, diabetes. Aí se a gente for colocar, N doenças são autoimunes. Ela mesma ataca o teu próprio organismo. E quando isso acontece, a tendência é a pessoa piorar gradativamente, dia após dia. Se você consegue corrigir a deficiência do sistema imunológico, fazer que ele entenda, que é o caso dos fatores de transferência. O fator de transferência, eles fazem com que o organismo ele crie uma consciência de que o sistema imunológico não pode agredir ele mesmo. Ele fala assim, não, calma aí, isso aqui você tá equivocado. É como se ele pegasse, imagina, antigamente tinha aqueles filmes de faroeste, que as pessoas colocavam aquela folha lá com a foto do indivíduo que está sendo procurado. Ó, isso aqui é a pessoa que já matou X, Y, Z, ele é procurado. Então, se vocês verem na cidade, denuncia. O sistema imunológico, ele cria como se fosse uma memória para o organismo de cada um dos vírus, fungos, protozoários e outras coisas mais que são nocivas ao nosso corpo. E aí ele identifica que quando você tem uma artrite reumatoide, é o sistema imunológico atacando. Ele fala, não, se acalma, essa articulação é nossa. Ela está do nosso lado, não precisa atacar ela. Aí a pessoa começa a utilizar os fatores de transferência, o ENES, no caso, que é um dos que ajuda muito nessa questão articular, e você consegue retornar, ter o melhor dos resultados. A questão da candidíase é porque você deu suporte para o sistema imunológico, ele corrigiu algumas deficiências de absorção do intestino, só para você ter uma ideia, e aí a pessoa para de ter sujeira excessiva no intestino e começa agora a fazer a absorção dos nutrientes. E aí, consequentemente, a candidíase, ela não consegue ficar, porque agora tem proteção. Tem quem proteja aquele organismo. Ela não tem como se proliferar. Entendeu? Então é dessa forma. Ô Lincoln, deixa eu te perguntar também uma coisa aqui, que Pode você falar. entende mais dessas coisas. Meu pai, ele tinha uma coceira crônica, sabe essa sarna, né? Ele tá Sei. com Alzheimer, então minha mãe que cuida dele. E aí, a gente estava prestando atenção, os médicos passavam antibiótico, passavam remédio, nada. Aquela coceira, aquela coisa branca nas pernas, no corpo, e usava remédio nada. Aí minha mãe, vou dar essa cápsula para ele, para ver. E aí minha mãe começou a dar uma cápsula de Transferfecton Plus. Uma cápsula. Aí, esses dias eu estou lá na minha mãe, né? Aí ela falou assim, uai, essa coceira do seu pai sumiu. Nunca mais apareceu. Quer dizer, ele não tomou várias vezes. Ele tomou um tempo e parou de tomar. Só que a coceira sumiu. Nunca mais apareceu. A sarna dele sumiu. Mas é porque ela deu suporte para o sistema imunológico. Eu vou repetir aquela simulação que eu falei para vocês na nossa live passada, sobre como é que funciona o sistema imunológico no corpo. Imagina que quem está aqui presente, que está ouvindo bem, olha só. Imagina que você tenha os seus órgãos internos. Agora você imagina o sistema bancário. Quantos bancos existem na nossa cidade? Cada um, quem está na sua cidade, sabe quantos bancos tem. Nós temos pelo menos 3 a 5 bancos. Eu estou falando dos que são comuns. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Amazonas, aqui na região norte.
E nós temos aí outros bancos, certo? Caixa econômica. Caixa econômica, pois é, os comuns. Nós temos esses 5. O banco que mais movimenta dinheiro dentro da cidade é o banco que tem mais segurança. Entendeu? O que isso quer dizer? Se o teu organismo ele não tiver a segurança necessária, ele não tem condições de direcionar a saúde da pessoa. Vamos entender aqui uma coisa: o banco são os órgãos do nosso corpo e a segurança é o sistema imunológico. E o dinheiro desse banco, que é os nossos órgãos, é a saúde. Pensa comigo. Se não tiver segurança, não tem condições de movimentar muito dinheiro, porque ele corre o risco de ser assaltado, corre o risco de ter prejuízo aquele banco. E se ele tiver prejuízo, vai trazer um problema para dentro daquela cidade. E a cidade somos nós. Entendeu? Então, se você tiver esse cuidado de melhorar, condicionar o teu sistema imunológico, não envenenando, o teu organismo vai agradecer. Primeiro ponto, o que é não envenenar? Evita os alimentos industrializados. Ah, Lincoln, mas a gente está num mundo em que tudo hoje é industrializado. Gente, tem muita coisa que você pode utilizar que não é industrializado. Por exemplo, as pessoas gostam da facilidade. Eu costumo dizer o seguinte: toda facilidade não vai te trazer felicidade. Como assim, Lincoln? É verdade. Facilidade não traz felicidade. Porque às vezes a gente não valoriza o que vem fácil. Entende? A gente valoriza as coisas que a gente luta por elas. Caso contrário, você olha, não, mas isso aqui eu nem precisei trabalhar, aí você chuta, aí, não precisei. Eu ganhei, sei lá, é mais ou menos assim. Então, a saúde, você tem que pagar um preço, a atividade física, se omitir de comer certas coisas, tomar refrigerante, coisas que são nocivas. Todo mundo sabe, não precisa eu dizer. A mídia fala, o sistema fala, a circunstância fala, a saúde dos amigos ao nosso redor fala que refrigerante faz mal. Mas pergunta quantas pessoas conseguem deixar de tomar um refrigerante, mesmo sabendo que não faz mal. Aliás, que faz mal. Então, eu preciso ajustar isso na minha vida. Primeiro ponto, se você está adoecendo, se você tem problema de saúde, para de envenenar. Para de se bater. Para de agredir. É o primeiro ponto. Se você não parar de se agredir, de se envenenar com o que te faz mal, não adianta, você pode tomar o melhor remédio do mundo, você vai continuar adoecendo, às vezes em menor escala, mas vai continuar adoecendo. Então, o que eu indico para as pessoas hoje? Aprenda a cuidar da tua saúde como uma coisa mais preciosa que você tem. Se você não tratar a tua saúde como o teu bem mais precioso, o que você está fazendo da tua vida? Porque é o seguinte, saúde, você tem o seguinte, saúde você só vive uma vez. Você não vive 2 vezes. Ah, não, qualquer coisa, na próxima vez eu volto e volto melhor, eu vou ter cuidado com isso. É assim? Não é. A realidade é outra. O que você tem que fazer? Cuida agora. Um dia desse eu vi uma propaganda, eu estava passando um sinal, isso aqui eu acho que algumas pessoas já devem ter visto, mas eu vi. Estava escrito o seguinte: transplante de rins, 28 mil. Água mineral, R$2. Você viu? Parece bobagem, mas é real. Aí você fala assim, mas como assim? Digo, é real, porque é o seguinte, se ou você toma água, que é barato, ou te prepara para pagar um preço que nem todo mundo consegue, não é só o valor. Às vezes você tem uns 28 mil, mas não tem um rins compatível com você. Ou você faz o transplante e o rins é rejeitado pelo próprio organismo. Já parou para pensar? Então, se eu puder cuidar agora que eu tenho essa vida, esse rins, esse outro rins, por que eu não vou cuidar, não vou beber água? No mínimo que eu tenho que fazer é beber água. Mas o que as pessoas fazem? Vamos substituir pelo suco e pelo refrigerante. Aí não sabe por quê. Ah, de repente, do nada, apareci com a diabetes. Não existe do nada. Não existe. Não, Lincoln, mas eu era uma pessoa que sempre me cuidei, sempre isso. E existem outros fatores, tá, gente? Você sabia que você não se envenena só com a alimentação errada? Você se envenena também com hábitos de imaginação errada, de pensamentos errados. A gente costuma dizer pensamentos tóxicos. Como assim? Pensamento intoxica. Se for nocivo, se for negativo, ele vai trazer problema. E aí você tem que ter esses cuidados. Tem gente que fala o seguinte, fulano sempre cuidou da saúde, sempre cuidou da alimentação e agora está com câncer. Aí eu pego o histórico dessa pessoa, que eu faço acompanhamento. Pego o histórico da pessoa. Eu falo, me diga uma coisa, como é que era o teu relacionamento? Ah, não, me separei do meu marido, não aguentei não. Eu digo, não aguentou o quê?
Aí eu apanhava todo dia que ele chegava bêbado, ainda tinha que aguentar as mulheres que entravam em contato com ele na minha cara. Pergunta como é que fica a mente dessa mulher. Ela poderia ter a melhor vida do mundo alimentar, mas a mente dela estava totalmente destruída. Aí ela foi contrair um câncer. É um trauma. Os traumas, os medos, os anseios, faz com que você envenene o teu corpo, envenene a tua saúde. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que cuidar também da minha mente. E o sistema, uma coisa que eu acho interessante, voltando aqui para o contexto dos produtos que aumentam a imunidade, que é o caso dos fatores de transferência, quando eu vou fazer um acompanhamento com pessoas com problemas emocionais, a primeira coisa que eu adiciono é o Transfer Factor Plus. A pessoa fala assim, mas o que são essas cápsulas? Porque a pessoa às vezes não quer comprar o pote do produto. Aí o que eu indico para ele? Eu falo o seguinte, você vai tomar, eu vou passar para você 20 cápsulas para você tomar ao longo de 10 dias. Você vai tomar uma cápsula de manhã, uma cápsula à noite. E vamos fazer o procedimento de auriculoterapia com os cristais radiônicos. Aí a pessoa fala assim, mas isso vai me ajudar em quê? Ele vai estabilizar o teu sistema emocional. O Transfer Factor faz isso? Faz. Eu garanto isso para você. Eu faço isso aqui, esse acompanhamento com as pessoas desde 2017. Quando eu descobri que o Transfer Factor aumenta a imunidade, qual é o papel da imunidade no nosso corpo, eu falei, dá para mim conseguir agregar valor ao resultado do meu cliente com muito mais facilidade. Eu não tenho mais que fazer força de ficar, não, vamos lá, tem que ter persistência, vamos continuar fazendo procedimento de auriculoterapia. Gente, é como se ele abrisse portas, abrisse chaves das quais eu não conseguia abrir em relação ao emocional daquelas pessoas, simplesmente usando o Transfer Factor Plus. Entendeu? E outro, o Energy. O Energy, ele faz com que você melhore o condicionamento do teu sistema nervoso, desde que você toma o Energy de manhã cedo, tá, gente? Você tem uma ideia. Tem gente que quer tomar de noite, eu digo, depende. Se você estiver muito mal, e tipo assim, os órgãos já estão nas últimas, tal, toma o Energy. Pode tomar o Energy que você só não vai dormir, mas você vai ficar ligado, a máquina vai voltar a funcionar com mais velocidade, dando suporte para aquilo que estava para morrer. Aí você volta ao normal, entendeu? É casos e casos. Casos de pessoas que vinham com Covid comigo. Esse senhorzinho, quando eu passei o tratamento para ele com Transfer Factor mais o Energy e a autohemoterapia, para quem conhece, alguém já ouviu falar, aquela que tira o sangue da veia e aplica no músculo, eu vou ser sincero para vocês. Pois é. Eu falei pro pessoal, de gente, esse senhorzinho, o caso dele tá crítico, ele tem quantos anos? Tem X anos. Não, ele já teve diabetes, ele estava cuspindo sangue. Eu falei assim, eu vou fazer o que eu posso, o que eu não posso. É o seguinte, você vai tomar 3 cápsulas de Transfer Factor agora e vai tomar um Energy, era 5 horas da tarde. Me disseram que ele dormiu. Você tem uma ideia, porque tem gente que fala assim, eu tomo Energy e não durmo. Eu digo, ele dormiu. Eu tomo, eu durmo. Se eu deitar na minha cama, eu apago. Entendeu? Eu só o seguinte, se eu disser assim, eu vou ficar acordado até 2 da manhã, se eu precisar, porque eu estou estudando algum assunto específico, eu vou dar alguma palestra, algum treinamento, daqui 2, 3 dias, eu tenho que me programar, me organizar, o Energy me dá suporte para ficar acordado até a noite toda. Se eu dormir 2 horas depois disso, eu estou falando de mim, tá, gente? Cada organismo é diferente do outro. Se eu dormir depois disso, eu dormir 2, 3 horas, é como se eu tivesse dormido 8 horas seguidas. A minha mulher fala assim, cara, como é que tu tem energia? Tu ficou acordado até X horas, tu passou o dia todo trabalhando, eu não vi tu deitar, descansar, nada, tu seguiu em frente até esse horário, tu dormiu, era 3 horas da manhã, 6 horas tu estava de pé, e já tá resolvendo um monte de coisa, e o teu semblante tá tranquilo. Eu digo, mas eu tô tentando dar suporte pro meu organismo para eu conseguir dormir, descansar na hora certa. E quando eu deito para dormir, eu não deito para ficar assim, será que eu vou dormir? Não sei se eu conto carneirinho, o que eu vou fazer. Não, eu deito para dormir e apago. Então, assim, eu me recupero muito mais rápido porque eu vou para o sono REM logo. Então, eu posso dizer para vocês uma coisa. A suplementação, para quem não conhece, ela vai ajudar a atender demandas das quais a gente não conseguiria simplesmente pela alimentação natural. Às vezes a pessoa fala assim, mas quer dizer que eu tenho que ficar a vida toda tomando suplementação? Se você não tiver uma alimentação, mudanças de hábitos saudáveis na tua vida,
o ideal é você, pelo menos, ter uma suplementação. Caso contrário, o teu organismo vai mandar a conta. Entendeu? Eu vou fazer um comentário aqui, para você ter uma ideia, em relação a sobrepeso, porque tem muitas pessoas que, às vezes, assistem nossos vídeos, e ele pergunta assim, e a pessoa que tem sobrepeso, como é que faz? Ela vai suplementar? Ela não suplementa porque ela já tem reservas? É assim que as pessoas perguntam. Eu falo assim, olha, o nosso organismo ele não é bobo. Toda pessoa que começou a ter sobrepeso, ele está mandando uma informação que você está tendo um problema de saúde e ele está armazenando energia para no dia que o teu organismo não aguentar mais ele parar, ele ter suporte para te dar uma estabilidade até você voltar ao normal. Você já viu pessoas que se internaram de uma forma, de um peso específico, e de repente, depois de 2, 3 meses, ela voltou bem magrinha? É porque ela tinha, se ela não tivesse aquela gordura, ela tinha entrado em óbito. Ela, na verdade, ela tem reservas, porque o corpo deu esse suporte, falou, ó, ela vai adoecer. Então, armazena logo. Armazena energia, porque quando ela baixar ao hospital, ela vai precisar de reservas. E aí a pessoa fica lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, definha a musculatura, tem uma queima de gordura muito grande, mas no final das contas ela consegue se restabelecer, graças a Deus. Mas o que eu estou tentando dizer, o ideal é você evitar. Língua, então, quer dizer, se eu tiver sobrepeso, o meu problema é porque eu estou adoecendo? Sim, é porque você está adoecendo. Caso contrário, teu corpo era para trabalhar 100%, o metabolismo era para estar, não, vamos queimar gordura, metabolizar a gordura logo. Ninguém precisa de reservas para uma pessoa que está criando energia dia após dia através de atividade física, ele está dormindo bem, tem uma alimentação saudável. Para que a gente vai armazenar se ele sempre está repondo? Por exemplo, a panturrilha da gente é considerada como o segundo coração, entendeu? O nosso intestino é considerado como o segundo cérebro. Então, se você dá suporte para o teu intestino, faz um cardio bacana, faz uma movimentação, atividade física, o teu organismo vai falar assim, ei, o cara está com energia até lá em cima. Não tem por que ficar armazenando aqui dos lados. Eu não preciso armazenar dos lados. Ele tem reserva, o organismo dele produz energia dia após dia. Até o dia que ele não faz atividade física, ele está acelerado. Ele consegue manter o equilíbrio do condicionamento energético desse corpo. E aí, quando ele consegue fazer isso, você começa a ter saúde, vitalidade, consegue ter, digamos, a tua mentalidade melhora, o teu aprendizado para estudar melhora, tudo isso porque você condicionou o teu corpo das melhores formas possíveis. Uma boa suplementação, melhorou o condicionamento do sistema imunológico, deu suporte, parou de se envenenar, entendeu? Só o fato de você não botar veneno para dentro, você já está dando suporte para o organismo. Aí tem gente que fala assim... Só um exemplo. Cita um veneno que a gente come todo dia. Só para saber que inflama o corpo. Vamos falar de um veneno que todo mundo come e não sabe. Sódio. Esse que eu faço. Entendeu? Sódio e açúcar. São 2 venenos que a gente utiliza. Aí você fala, e como é que eu faço para me evitar ou substituir? Beleza. Eu não sei, cada um aqui, tem gente que mora em outras regiões aqui, correto? Eu não sei os estados de todo mundo, mas eu sei que tem gente aqui dentro do grupo aqui que mora em outro estado. No meu estado... Goiás, nós temos Roraima. Dona Débora, você é de qual estado? Rio de Janeiro. Ok. Ó, Dona Débora está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, acho que deveria ser mais fácil, mas lá quando você vai no supermercado, para todo mundo aqui, independente da região, atrás do rótulo do sal, está escrito assim, composição. Na composição, tem que estar escrito o seguinte, sal mais antiumectante, tarará, 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 dos anzóis quadrados. É só isso. Se lá tiver escrito o seguinte, cloreto de sódio, sal e antiumectante, significa que nós temos 85% de sódio, 15% de sal e o antiumectante. Entendeu? Todas as composições de um rótulo, o que tiver na primeira linha, a primeira palavra que tiver, a primeira composição é o que mais tem. Aí, quando você olha lá no rótulo, está escrito assim, cloreto de sódio mais antiumectante, adivinha? Não tem sal.
Só para você ter uma ideia. Aí algumas pessoas me questionou, mas como é que você diz que isso aí é veneno, que isso faz mal, se todo mundo come e ninguém morre? Eu digo, mas isso não é chumbinho não, gente, veneno de rato não. Veneno de rato, ele comeu 5, 10 minutos, entendeu? É real. Agora é o seguinte, agora o sódio não. Você sabe o que acontece? Por que a maioria das mulheres começa a ter retenção de líquido? Sódio. E aí nós temos o outro fator, lembra que eu falei dos outros venenos? Você vai tomar um refrigerante, você pode olhar na composição, está escrito assim, sódio. Uma boa quantidade do que tem no refrigerante é sódio e açúcar. Por que eu falei os dois? Porque os dois andam sempre juntos. Você vai no extrato de tomate. O mais simples dos mais simples está escrito o seguinte, tomate, açúcar e sal. Aí você fala, ou o cloreto de sódio. Simples assim. Aí você fala, não é sal? Às vezes não. Às vezes eles colocam sal, mas a composição real é sódio. Aí você come e não sabe por que inchou. Eu comi um negócio que me fez mal, minha pressão foi lá em cima. E às vezes, por exemplo, você sabia que sorvete tem uma quantidade de sal terrível? E eu falo isso com prova prova de causa, tá, gente? Teve um dia aqui que eu fiz uma comemoraçãozinha dentro de casa. Eu vou lá comprar um sorvete, estou a fim de comemorar uma situação que aconteceu que foi positivo para mim. Aí eu vou comprar um sorvete, a gente vai comer uma pizza e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comprei um potinho daquele de 1,5 kg. Aí eu peguei e botei, eu tenho umas xícaras grandes, xícara mesmo, que é de cerâmica. Aí eu peguei e enchi uma xícara dessa de sorvete. Eu digo, uma raridade eu comer sorvete, não tem problema eu comer um pouco mais hoje. Aí, pá, enchi. Sem brincadeira nenhuma. No dia seguinte, a minha pressão estava 17 por alguma coisa. Aí eu fiquei, não, calma aí. Dorzinha na nuca, e eu não tenho problema de pressão alta. Simplesmente sorvete. Aí eu fui ver a composição. Adivinha? Alto nível de sódio. Sódio, eu não estou falando sal, não. Sódio. O sal é importante para o nosso corpo, entendeu? Mas o sódio não. A proporção de sódio, tudo tem sódio. Tudo que você colocar que é industrializado contém sódio. Então, para que você ainda vai colocar na tua panela, lá na tua cozinha, vai comprar sódio? Se tudo já tem sódio. Compra um extrato de tomate, tem sódio. Você compra qualquer coisa industrializada, contém um alto nível de sódio. Não vou usar. Então, o que eu tenho que fazer agora? Parar de me envenenar. Esse é o primeiro ponto. Açúcar, da mesma forma. O açúcar branco, eu sempre costumo dizer para as pessoas, o correto era não tomarmos suco. Você fala assim, como não? Porque geralmente você vai tomar um suco, o que você quer colocar? Açúcar. Então, o que eu recomendo para pessoas? Já que você vai tomar o suco da fruta, tenta sentir o sabor da fruta. Ah, Link, mas é ruim. Nós estamos falando baseado em quê? No paladar. O nosso paladar já é deturpado. Ninguém quer comer nada se não tiver ou salgado ou com açúcar. Entendeu? Ou doce ou salgado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Voltar às origens. Aí eu vou mais longe. O que eu digo para as pessoas? Pensa comigo. Você deveria comer para viver ou viver para comer? Analisa. Comer para viver ou viver para comer? Viver para comer. Opa, viver para comer? Cuidado. Mas é o que está acontecendo hoje. Come para viver que dá mais certo. Pois é, mas a gente vive para comer. Por que eu estou dizendo isso? Para que você trabalha no final até o final do mês? Tem gente que diz para comer até espocar. É verdade. Essa é uma realidade na vida de muitas pessoas. Tem gente que já viu pessoas que dizem o seguinte, rapaz, eu não consigo me contentar se eu não tiver. Eu comi, chega, eu fiquei triste. Já viu essa frase? Comer para ficar triste. Não, gente, a gente tem. Eu gosto muito de estudar. Existe um livro que é Orientação. Como é que é o nome? Ciência do Bom Viver. Ciência do Bom Viver, da senhora Ellen Goldwhite, da Igreja Adventista, e Conselho sobre Regime Alimentar. Ele fala que o ideal era você. Imagina, vamos falar de matemática, que é mais simples. Imagina 100, é o que você. 100 gramas. Claro que 100 gramas é muito pouco. Tá, um prato de comida,
Vamos colocar que ele é um número significativo de 100. Tá, é 100. Um prato de comida. Uma quantidade ali, uma proporção específica. Nós deveríamos comer 70% desse prato de comida. Ah, Link, mas eu ainda estou com fome. Não, você só mastigou muito rápido. Você não está com fome. Você não mastigou o suficiente para o organismo se sentir saciado. O que deveria fazer? Deixar um espaço de pelo menos 30% de fome. Ah, quer dizer que eu trabalho feito um condenado, que não sei o quê, e no final não posso usufruir do meu dinheiro, comer do jeito que eu quiser. Eu digo, poder pode, mas nem tudo te convém. O que você pretende para o teu futuro? Você quer ter uma qualidade de vida no final da tua vida? Ou você quer simplesmente continuar sobrevivendo? Vivendo o momento? Entende? É isso que está faltando para as pessoas. Então, quando eu falo comer para viver, eu estou dizendo para você, tem outras coisas que você pode fazer na sua vivência, que não é só comer. Aí eu costumo dizer, não fazer pela comida, se não for por uma coisa positiva. O que seria? Comer não deveria dar prazer, deveria ser te alimentar. Bom, essa é a realidade. Quer buscar prazer? Vai para uma cachoeira, vai para um passeio no bosque, vai para uma tirolesa, pular de paraquedas, atividade sexual, entendeu? É real. Vai para um passeio, vai para uma caminhada numa trilha. Isso é para dar prazer, não é a comida. Aí você fala assim, Link, mas eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo, é que é mais fácil comer do que tirar um tempo para fazer uma caminhada, para fazer um ciclismo, para ir para um bosque. É muito mais fácil. Mas pensa comigo, eu não sei o que cada um aqui comeu ontem. Mas quantos aqui já foi numa cachoeira? Todo mundo foi na cachoeira? Mas já foi para um bosque, para um passeio, para um banho, para uma praia? Eu pergunto para você, você lembra qual foi a sensação de estar nesse ambiente? Lembra? Até hoje. Mas você lembra o que você comeu ontem? Parece brincadeira. Se eu perguntar o que você comeu semana passada, você vai dizer assim para mim, não, para semana passada, eita, na terça-feira da semana passada. Você não lembra, mas você lembra da sensação que você teve quando você participou de uma cachoeira, quando você foi para um banho, quando você foi para a praia, quando você foi para um ambiente diferenciado, andou de cavalo, para a natureza. Você sabe qual foi a sensação. Até hoje ela está lá guardada. Então, isso dá prazer. A alimentação não foi feita para dar prazer, foi feita para te alimentar. Esse é o nome, essa é a referência. Então, se eu busco prazer na alimentação, na bebida, eu tô fragilizando o meu organismo. Então, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Eu tenho que começar a cuidar do bem mais precioso que eu tenho, que é a minha saúde. E principalmente do meu sistema imunológico, que é a segurança dos meus órgãos. E aí a gente tem e utiliza as ferramentas de algumas suplementações, que no caso é dos fatores de transferência, derivado da For Life, que é uma empresa internacional que atende grandes demandas das pessoas nesse quesito. É um produto que vem dos Estados Unidos, mas que está aí pronto para ser utilizado pelas pessoas de forma coerente, de forma positiva, e que verdadeiramente vai trazer qualidade de vida para as pessoas. Só que quem é que conhece? Às vezes a gente conhece, mas não entende. Eu sei que ele é bom, mas eu não sei o quanto ele é bom. Então, o objetivo aqui dessa reunião, dessa live aqui, é a gente ter o entendimento que se você fortalecer o teu sistema imunológico, você não gera câncer, você não gera artrite reumatoide, você não gera fibromialgia, entendeu? Lembrando que você tem que ter cuidado com o que você envenena no teu organismo. Lembra que não é só alimentação. Nós temos aí, como eu falei no começo, o que você coloca na sua cabeça, na imaginação, o que você utiliza da imaginação, é um fator também que gera dano, gera toxicidade. Uma pessoa estressada, ela libera o que no nosso corpo? Ela libera hormônios nocivos, entendeu? Adrenalina sem necessidade, entre outros níveis de toxinas específicas, simplesmente por estresse excessivo. Existe um equilíbrio do estresse. Aquele estresse que te ajuda a tomar uma decisão de forma imediata para, seja correr de um cachorro, fugir de um ladrão, não sei.
é adrenalina, mas ela tem que ter um nível proporcional ao que você consegue executar com ela, entendeu? Então, tudo isso é o diferencial para as pessoas, desde que você entenda o caminho para que você quer levar. Eu quero cuidar do meu corpo, mas eu não entendo. Busca um profissional que vai te explicar, que vai te direcionar. Senão você vai fazer de tudo, mas vai fazer tudo errado. Tem gente que liga para mim e fala assim, eu vi que o produto XYZ, ele é bom para a saúde. Aí eu pergunto para a pessoa assim, me diga uma coisa, esse produto que você falou, ele é farmaco ou ele é de uma empresa privatizada? Aí a pessoa assim, mas o farmaco e o privatizado não é a mesma coisa? Eu digo, não. O farmaco, ele utiliza matérias-primas sintéticas. E o de empresas privadas, eles colocam para você o máximo de qualidade, por isso que às vezes o preço dele é mais caro. Aí tem gente que fala assim, mas eu fui na farmácia, eu estou tomando aí um ácido fólico, não, como é que é o nome daquele para anemia? Que tem sulfato ferroso. E o médico falou que o meu problema é anemia crônica. Eu disse, não existe anemia crônica. Ele disse, como não? Eu tenho mais de 5 anos tomando sulfato ferroso e nunca fiquei bom. Eu digo, mas é porque você está tomando sulfato ferroso sintético. Se você tomar sulfato ferroso mais vitamina B12, naturalmente você volta ao normal em menos de 25 a 30 dias. Aí a pessoa fica olhando para mim assim, mas o médico nunca me falou isso. Eu digo, o médico não tem intenção de tu ficar bom. Tu disse para mim já está X tempo fazendo tratamento, tu acha que ele está interessado, ele quer que tu continue comprando esse sulfato ferroso para ter esse mesmo resultado. Enquanto tu está tomando, tá bem. Você fala assim, mas a minha anemia ela não está nem muito alta, nem muito baixa. Traduzindo, enquanto você estiver tomando, tá tudo bem, para de tomar. Aí você baixa o hospital, a imunidade vem, você gripa, desestabiliza o organismo a nível geral, adoece, dá uma pneumonia, dá inflamações nas articulações, tudo por falta do bendito do ferro e vitamina B12. Pode falar. Abre o teu áudio está fechado, dona Débora, por favor. Conseguiu? Ok, bem aqui no meio, bem no meio. Não é possível? Deixa eu ver aqui se... Oxente. Pode ser que o computador dela não tenha Acho que o agora áudio foi. ligado. Agora foi. Foi. Então, Lincoln, eu costumo falar para meus pacientes que Sim. nós somos formados de corpo, alma e espírito. Corretíssimo. E o corpo, ele precisa de um equilíbrio, né? Eu trabalho muito com os óleos, elementos e suplementação. Muito bom. E muitas das vezes, muitas das vezes não, o nosso corpo, ele não entende o que tem a matéria-prima dos remédios. Ele não, porque ele não foi criado para tomar remédio. Agora, quando você coloca uma vitamina C, uma vitamina D, quando você suplementa o corpo com as necessidades que o corpo tem, ele entende, ele vai responder bem. Agora, quando você joga as drogas para dentro, ele não entende, ele não sabe o que é amoxicilina, porque ele não foi feito para receber amoxicilina. Nosso corpo não foi feito para receber amoxicilina, nem dipirona, nada disso. Então, você estraga o seu corpo baseado naquilo que você ingere. Eu sou vegetariana há 16 anos, eu estou com 50 anos, e assim, a minha disposição com a minha alimentação, eu estou fazendo agora, hoje é o 4º dia que eu estou fazendo uma limpeza hepática, porque eu quis fazer para acompanhar minha irmã, incentivar minha irmã, e estou me sentindo, eu fui para a academia esses 4 dias, minha alimentação é 0, é muita água com vinagre, muita fruta e muita verdura. Eu não estou comendo carboidrato, o carboidrato que eu como aqui, que é pouquíssimo, é a quinoa, que tem um percentual muito baixo de carboidrato e de proteína. Então, assim, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo muito bem. Por quê? Porque eu me alimento da maneira correta. O meu sal é o sal de Mossoró. É caro? É caro, mas eu invisto na minha saúde. Hoje eu invisto na minha saúde, por quê? Porque amanhã ou depois eu não quero que ninguém cuide de mim. Tá correto. É isso aí. Das pessoas. Então, assim, o bacana é isso.
É você equilibrar o seu corpo. E não se baseia somente na alimentação. Eu estou cuidando de um paciente que ele veio para mim com uma cirrose hepática, Uau. né? E essa cirrose hepática ele não adquiriu através da alimentação dele, porque ele sempre se alimentou muito bem, mas ele adquiriu através de remédios que ele tomou a vida inteira. O Isso aí. tal de Alginac, Mil, enfim. E ele está agora com uma falência no fígado. Caramba. Tá difícil, entendeu? Porque é um paciente rebelde, e assim, eu passo os óleos Mas elementos para tratar e ele está com uma dificuldade muito grande. Entendo. Pois tá aí, olha. Você vê que as referências que você falou sobre a questão da alimentação é um diferencial na tua vida. E você, Justamente. o que muitas pessoas não entendem. Quando a gente fala para a pessoa assim, olha, você vai ter que, digamos assim, suspender várias coisas, substituir outras, porque isso aqui está te causando danos. Por exemplo, quando eu falo para a pessoa assim, vamos parar de tomar o leite, porque o leite é nocivo para o teu organismo. Muito inflamatório, né? Inflama. Inflamatório. Ele mesmo já mandou, o corpo já mandou esse alarme para você e você ainda não entendeu. Você sofre com problemas digestivos, prisão de ventre. Estou falando da pessoa que veio comigo, questionou sobre isso. Ah, mas eu não vou tomar leite, eu vou tomar o que agora? Eu vou passar fome? Parece que ela só toma leite, né? A impressão é que a pessoa só toma leite. Falo, não, você vai substituir. Existe, para você ter uma ideia, chá de camomila, chá de cidreira. Já que você quer tomar alguma coisa quente, mas não é a mesma coisa. Eu digo, claro que não é. Mas agora você está atrás do que é bom ou do que é excelente, do que é o melhor para a tua saúde. Aí, não, mas é porque eu gosto do leite, porque o leite... E aí a pessoa vai, é como você falou, é rebelde. Ela quer, porque ela se rebela contra a própria possibilidade de ter resultado. Então, todos nós hoje, nós temos as nossas necessidades. Nem todo mundo vai conseguir ter o melhor resultado na questão da mudança dos hábitos alimentares, porque entra essa rebeldia que você comentou aqui agora há pouco. E se eu não estiver ciente de que a minha vida, para mudar, eu preciso mudar a maneira como eu trato ela, as coisas não vão andar. Então, a suplementação ela é fundamental nos dias de hoje, devido a maus hábitos alimentares, além da questão dos nutrientes dos próprios verduras, legumes, frutas e etc., eles não estão hoje com a mesma carga nutricional que tinha antigamente. Antigamente o solo era rico, hoje não tem mais riqueza. É como se fosse quase tudo se transformasse em carboidrato, no final das contas. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse quesito. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu estava conversando agora há pouco com um amigo, e ele veio para fazer o atendimento de um problema na cervical dele, e aí eu falei para ele assim, olha, eu na verdade, no dia a dia, eu só me alimento uma vez ao dia. E só que a minha alimentação, ela é um pouco balanceada. O que acontece? No decorrer do dia, ele fala, mas tu toma café, né? Eu digo, não, café não. Eu tomo... Não, café não, eu sei entender. Eu falei assim, café da manhã, isso, café da manhã eu tomo, mas não é igual a maioria das pessoas. O que eu faço? Eu faço um investimento na minha saúde. E qual é o investimento que eu faço hoje na minha saúde? Eu utilizo os nutracêuticos de outras linhas, que faz parte da nutrição ortomolecular. São nutracêuticos mesmo, de alta absorção, digamos, depois de 10, 20 minutos, eles já estão na minha corrente sanguínea. Sim, são maravilhosos. Eu acho que você deve ter ouvido falar da OmniLife. Eu conheço, eu sou terapeuta e sou ortomolecular também. Sou naturopata, me formei agora recentemente. Maravilha, excelente. Então, eu faço a utilização. Hoje de manhã eu estava fazendo atendimento, e a pessoa olhou para mim assim, não, porque olha como é que está minha pele, está cheia de mancha, porque eu pego muito sol. Eu falei, você pega muito sol? Pego. Aí eu peguei, puxei meu braço assim, digo, dá uma olhada, olha a cor que eu sou. Isso aqui também é sol, mas você não vê mancha na minha pele. Não estou desfazendo da pessoa, estou falando para ela aqui. Como é que eu também pego o sol? As pessoas que me conhecem, antes eu andava de bicicleta. E quando eu andava de bicicleta, gente, eu rodava em média de 30, 50 quilômetros por dia. E a minha mancha, meu braço, minhas pernas nunca manchou. Eu sou calvo. O pessoal fala que até fica reluzindo. Entendeu? Quer dizer, a minha estrutura, eu tento manter o máximo de qualidade possível, só que nem todo mundo entende isso. Mas a alimentação faz o papel principal disso. Se eu conseguir condicionar
meu hábito alimentar, a minha saúde agradece. Então, o que eu fiz? Hoje eu invisto dentro da questão da minha saúde. Às vezes eu falo para alguns colegas, eu falo assim, olha, você vai precisar fazer uma suplementação para você corrigir essas alterações X, Y, Z. Aí quando eu falo os valores, ele fala, não, tu é doido, isso é caro demais. Eu digo, amigo, ao longo dos próximos 5 anos, se tu não fizer nada do que eu estou falando, ou pelo menos alguma coisa do que eu estou falando, você vai ter um prejuízo que você não sabe o preço que você vai pagar. Então eu estou te passando isso aqui para um benefício do teu futuro. Agora, claro, quem vai decidir isso a partir de agora é você. A minha parte eu estou fazendo, que é o meu compromisso que eu tenho com você. Aí fica a teu critério. Aí a pessoa fica meio assim, algumas pessoas vão lá, faz a aquisição do produto. Olha, eu me senti realmente bem, foi diferente do que eu já tinha tomado. Eu vou ver depois. Passa 2, 3 meses, ele percebe que a vida dele nunca foi tão boa como foi naquele período que ele estava tomando a suplementação. Ele fala, rapaz, eu vou tentar fazer aquele tratamento direitinho, tá, agora. Eu digo, o que aconteceu? Ele disse, não, é porque quando eu estava tomando aquilo, aconteceu isso. Às vezes é uma questão sexual, às vezes é uma questão de vitalidade em relação a fazer atividade física, às vezes é dentro do trabalho dele, ele teve mais rendimento, e aí ele começa a entender que aquilo que a gente passou para ele é verdadeiramente a necessidade dele. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre cuidar do sistema imunológico, eu estou falando também desse aspecto. Traz uma mudança, assim, fora do comum. Quem faz utilização sabe o que eu estou falando. Pode falar. Lincoln, eu estou com 2 videozinhos aqui. Uhum. A gente podia dar uma analisada nesses vídeos. Uma é uma matéria que saiu, uma descoberta científica no Brasil, né? Uhum. Porque o que eu tenho observado da ciência é que existem, vamos dizer assim, tecnologias, uhum, mas que todo mundo precisa, por uma questão de ego, ser o pai da criança. A tecnologia já existe, né? Ela já está sendo trabalhada por outras marcas, vamos dizer, ou até outras patentes, e eles continuam em busca de outros resultados de diferente forma. É igual a questão do combustível, né? Tipo assim, vamos tem a gasolina, mas vamos ver se a gente consegue fazer gasolina de outro jeito, né? Já tem a solução, mas eles buscam, e é interessante, porque inova, né? Mas tem coisas que a gente vê assim e fala, poxa, parece que está atrasado. O negócio está correndo atrás de algo que já existe, que já era para estar a sociedade desfrutando disso. Então, eu vou colocar aqui uma matéria que eu vi esses dias, uma descoberta que houve aqui no Brasil, e está aquele boom, aquela coisa assim, e nós já sabemos que essa tecnologia já existe, ela já está simples, ela já está acessível, e só que ela não está divulgada como precisaria, né? Então, eu vou colocar o tema da descoberta, e depois eu vou colocar o produto já pronto, que já existe no mercado, entendeu? Então, deixa eu colocar aqui para a gente avaliar as formas diferentes de apresentar a mesma coisa. Tá bom? Bora ver aqui rapidinho. Pode colocar. Vou colocar a primeira descoberta no Brasil. A matéria. Sair de Belo Horizonte, desenganado pelos médicos, Vanberto volta para casa, saudável, confiante, com vida nova pela frente. Muito alegre, muito feliz. Tá saindo aqui para mim normal. Uma vida perto do fim. Em agosto, o funcionário público aposentado recebeu o duro diagnóstico que vinha dos médicos em Belo Horizonte. Depois de tentar 4 tipos de tratamento para o câncer, o paciente entrava naquela fase em que os especialistas avisam: não há mais o que fazer. Há 2 anos, Vanberto lutava contra o linfoma, um tipo de tumor que afeta as células responsáveis pelo sistema de defesa do organismo. A gente estava vendo só uma piora. Aí chegou um ponto que realmente teve dias da gente achar que não ia ter mais solução para a gente. O filho de Rosemary e Vanberto foi quem insistiu em buscar uma saída. Ele descobriu que uma equipe de cientistas aqui no Brasil trabalhava com uma técnica inovadora no tratamento do câncer.
Meu filho, ele gosta muito de estudar e tem muito contato fora do Brasil, e ele teve conhecimento, através de informações de Israel e Estados Unidos, que tinha um médico aqui na USP, que estava lá também, né? E querendo trazer esse tratamento aqui para o Brasil. O filho escreveu para o médico em Ribeirão Preto e a resposta foi rápida. Aos 64 anos de idade, Vanberto foi levado de Minas para o interior de São Paulo e começou o tratamento no dia 9 de setembro. Chegou, estava muito fraco, tinha emagrecido demais, dores muito fortes, não tinha mais medicamento que ajudasse mais a conter as dores dele. Então, realmente foi uma chegada bem sofrida da gente. O doutor Renato, um dos responsáveis pela pesquisa, foi o médico que a família procurou para fazer o tratamento. O paciente que usava morfina em altas doses, com dor diária, intensa e contínua, e que hoje não tem mais necessidade de usar medicação para dor. Em poucos dias, o que parecia impossível aconteceu. O câncer começou a regredir. No caso dele, que tinha adenomegalias, que são caroços que a gente tem embaixo do braço, no pescoço, isso desapareceu, mostrando que aquelas lesões, aqueles tumores já estavam em regressão. Então, um paciente emagrecido, um paciente bastante debilitado e que agora está em franca recuperação, ganhando peso, já não tem mais sintomas do tumor e que tem todos os indicativos de redução e desaparecimento da carga tumoral ou das células do câncer. Não foi um golpe de sorte, nem um resultado sobrenatural, mas uma vitória da medicina e da ciência. O tratamento inovador que está salvando a vida de Vanberto começou nos Estados Unidos com o uso das chamadas células T-CAR. O importante é que esse método foi adaptado por cientistas brasileiros num centro de pesquisa que funciona dentro da universidade pública, aqui no interior paulista. São anos e anos de estudo e investimento em ciência, com dinheiro do Estado brasileiro. O Centro de Terapia Celular, onde foi desenvolvida a técnica, é ligado ao Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto. Cerca de 20 cientistas da universidade trabalham nesse projeto, financiado com recursos da FAPESP e do CNPq, Fundos Públicos de Pesquisa. Isso significa que o tratamento bem-sucedido no caso de Vanberto pode se expandir para outros pacientes através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Um enorme avanço, um avanço científico, um avanço social, porque isso está sendo feito dentro da área pública, e, portanto, isso tem um potencial enorme de ser disponibilizado ao SUS, e um avanço econômico. Quer dizer, esse tratamento, que já é disponível lá fora a preços exorbitantes, aqui será oferecido a preços muito baixos, muito inferiores. O doutor Renato explica que tudo se baseia na reprogramação do sistema de defesa do próprio paciente. São células naturais do sistema de defesa, que depois de modificadas retornam ao corpo do paciente, continuam saudáveis, mas agora com uma nova capacidade, que nós digamos funcional, de destruir tumores. O tratamento funciona assim. Primeiro, os médicos coletam o sangue do paciente com um aparelho especial que filtra a amostra para separar as células de defesa, conhecidas como linfócitos T, ou simplesmente células T. Depois, em laboratório, os pesquisadores fazem uma manipulação genética para inserir um DNA especial nessa célula. Assim, ela desenvolve um receptor específico para identificar as células do câncer que devem ser atacadas. A célula T modificada, chamada de célula T-CAR, é então multiplicada bilhões de vezes em laboratório. Antes de receber as células reprogramadas, o paciente toma remédios imunossupressores, ou seja, para aniquilar o sistema de defesa que já não funciona. Assim, o novo exército de defesa transferido para o paciente poderá agir sem interferência. As células T-CAR identificam imediatamente os linfócitos cancerígenos. Em um dia, já iniciam uma verdadeira guerra para destruí-los.
Abre o áudio, tá? O que nós vimos aqui nesse vídeo, nós vamos ver ele agora já reproduzido de outra forma, mais simples, mais sintética, mais acessível, né, Lincoln? Não tira sangue, não bota sangue, não multiplica sangue no laboratório para devolver para a pessoa. O negócio já está pronto, todo prontinho, é só em cápsula. E você ingerir, ele vai fazer o mesmo processo. Aonde é que ele buscou a tecnologia? Nos Estados Unidos e ele foi aonde o nosso produto foi fundado, foi criado, né, patenteado, foi estudado, foi lá que ele buscou a informação. Só que ele está reproduzindo de uma forma um pouquinho mais complicada para fazer a mesma coisa, entendeu? Eu vou colocar aqui um videozinho. Tem mais vídeo explicando sobre o assunto, mas como eu não preparei, eu vou colocar ao menos um aqui para a gente ter uma ideia, tá? Pega aquele mais específico. Aqui entra o que os fatores de transferência fazem. Quando eu estava vendo aqui, né, o vídeo, achei interessante, gente, mas isso aí os fatores de transferência já faz e dá autonomia para o próprio sistema orgânico fazer tudo isso. E ele diz lá, olha, modera aí que isso aqui é nosso corpo, não ataca não, vamos atacar só isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Esses aqui são os procurados que a gente tem que ir atrás. Célula cancerosa, célula defeituosa, isso aqui que tem que gerar processo de fagocitose, fazer o próprio organismo eliminar. E ele vai eliminando, só que ele aumenta as células killer, que a gente chama de células killer, células T, ele só aumenta. Os fatores de transferência fazem isso, e é o diferencial que a gente precisa. Pode soltar o vídeo. Está clinicamente comprovado que o fator de transferência da 4-Life ativa o sistema imunológico em 2 horas. Os fatores de transferência não são vitaminas, minerais ou ervas, mas são moléculas que transferem memória e conhecimento imunológico de uma célula para outra. Eles ensinam seu sistema imunológico a reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las. O fator de transferência da 4-Life fornece informações e educação vitais para seu sistema imunológico. Vamos acompanhar a jornada dos fatores de transferência através do corpo à medida que eles aumentam o QI do seu sistema imunológico. Primeiro, a cápsula percorre o esôfago até o estômago. Aí ela se dissolve e as moléculas de fatores de transferência individuais são liberadas. Estas moléculas de fator de transferência entram nos intestinos, onde encontram aglomerados de células chamadas placas de Peleier. As placas de Peleier são as regiões onde as células imunes estão concentradas e é aqui onde o fator de transferência da 4-Life começa a educar seu sistema imunológico. O fator de transferência da 4-Life suporta muitos tipos diferentes de células imunes, tais como células assassinas naturais NK, células T, células B, macrófagos e outras. Quando as moléculas do fator de transferência da 4-Life encontram uma célula imune não treinada, elas entram e educam a célula para que ela possa reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las mais efetivamente. Uma vez que estes fatores de transferência entram na célula, a célula recém-educada cria mais fatores de transferência para colocar em sua superfície. À medida que as células imunes educadas entram em contato com células imunes não educadas, elas transferem as novas informações do fator de transferência da 4-Life para essas células. Estas células imunológicas recém-educadas se movem através do corpo, educando outras células ao longo do caminho até alcançarem um gânglio linfático, que é uma fonte concentrada de células do sistema imunológico. É aqui que as células instruídas trabalham rapidamente para transferir o conhecimento do sistema imunológico. E em pouco tempo, todas as células desse linfonodo terão fatores de transferência para passar para o resto das células imunes em seu corpo. Esta transferência de conhecimento imunológico se espalha pelo seu corpo até que todo o seu sistema imunológico seja fortificado com o fator de transferência, proporcionando um sistema imunológico mais sábio e mais vigilante. Experimente hoje os produtos com o fator de transferência da 4-Life para aumentar o QI de seu sistema imunológico.
Eu vou passar só mais um videozinho aqui, que agora é de um doutor nutrólogo, ele falando um pouquinho sobre o COVID e os fatores de transferência, tá? É bem curtinho, e aí nós vamos discutir um pouquinho mais aqui sobre esse assunto, mas para a gente ver o diferencial aí, já, Lincoln, você pode ver que lá naquela reportagem, eles falam que a pessoa vai ter que fazer um tratamento para deter as células velhas, vai ter imunossupressor, né, vai ter que reduzir a imunidade, trabalhar diminuindo a imunidade para as células velhas não combaterem as células novas que foram feitas no laboratório. Sim. Aqui, nós já estamos vendo que o simples contato dos fatores de transferência entrando em uma célula e essa célula acessando a outra célula, não precisa tirar, não precisa fazer o trabalho imunossupressor. Ele vai simplesmente multiplicando e vai transferindo aquela informação e tratando todas as demais células. É algo incrível, né? Vou colocar aqui só uma fala, doutor, bem curtinho, 10 minutinhos aqui, doutor Naif Tadeu, falando sobre o sistema imunológico e os fatores de transferência também. Sim, sim. A resposta para o coronavírus está obrigatória e unicamente no sistema imune. Por quê? Na imunologia inata. Porque a imunologia adquirida em relação a ele, nós não temos. Os que contraíram coronavírus e já estão resolvidos, esses já têm uma imunologia adquirida contra o coronavírus. Então, a nossa arma é a imunologia inata, porque nós não temos vacina para adquirir essa imunologia, então ela vai ter que ser adquirida, a adquirida vai ser através do contágio. Eu observo uma coisa, que existe um alarme muito grande, né? Quando eu estou diante de um problema, eu tenho que tratar de soluções e não de criar pânico. Então, como no coronavírus só sobrou a nossa imunologia inata, só o nosso sistema imune responder a ele, nós temos que fazer tudo que nós já conhecemos muito bem para o sistema imune. Existem outras maneiras de melhorar o sistema imune, até meio medicamentosas. Eu sou contra, porque nós conseguimos isso de uma maneira franca, de uma maneira efetiva, através desses procedimentos que não têm efeito colateral. O fator de transferência, ele é retirado. Ele é a mensagem que a mãe passa para o filho para ensinar o sistema imune do filho o que ele deve atacar, o que é agressor a ele, o que é patogênico a ele. As mães dos mamíferos passam isso através do seu leite. As mães dos ovíparos passam através da gema do ovo. Então existe uma empresa que se especializou e patenteou a retirada dessas informações, desses ensinamentos para o sistema imune, que existem tanto no colostro de vacas orgânicas, quanto na gema de ovos de galinhas orgânicas. E fez um concentrado disso, patenteou, e isso está à venda no mercado, é aprovado nos Estados Unidos, ganha prêmios de referência médica nos Estados Unidos, e é liberado no Brasil. Então isso para nós é uma facilidade, porque é um produto oficial, que você pode usar, e que não tem problema nenhum, que está à venda, que está liberado. Chama fator de transferência. Ele ensina o seu sistema imune a atacar tanto em intensidade quanto em especificidade. O que é contra você? Para você não ter um sistema imune amanhã que vai causar uma doença autoimune em você, uma tiroidite de Hashimoto, uma hepatite autoimune, qualquer coisa do tipo. O fator de transferência vem em cápsulas e vem em pastilhas. Ele não contém glúten, mas vocês vão encontrar por algumas exigências e para facilitar a vinda para o Brasil, está escrito, contém glúten. Ele não contém glúten, porque inclusive, se eu comer glúten, eu tenho uma distensão abdominal tremenda e eu tomo fator de transferência e não tenho nada. O que consegue ter numa cápsula é suficiente para uma criança pequena, por exemplo. Mas para mim, adulto, eu não tenho nada, eu não estou em época de coronavírus, está tudo na santa paz. Eu vou tomar 2 cápsulas por dia para melhorar o meu sistema imune.
eu tenho uma virose, uma gripe, alguma coisa, eu quero tratar aquilo ali. Eu vou tomar de 4 a 8 cápsulas por dia, em média 6 cápsulas. Eu quero combater câncer, eu quero preparar o meu sistema imune para um câncer, que eu foi diagnosticado com câncer. Eu tomo 12 cápsulas por dia. Agora, o fator de transferência, como é tomado em casa e tem esse conforto todo, eu acho que ele deve constar de todas as prescrições. E quem vai fazer uma viagem está tomando 6 comprimidos por dia. Por exemplo, meus filhos estão esquiando na Europa. Eles estão tomando todos os dias 6 coisas. Ah, não vão, vai para viagem, pode ir para viagem que não vai acontecer nada. É isso aí. Né? A mesma coisa feita e dita de forma diferente, já mais simplificada, né? Então, os fatores de transferência, eles já são indicados no PDR americano, onde os médicos consultam, né? Ele tem autorização, estão no Brasil. Eu tenho aqui nas minhas mãos, vou mostrar para vocês terem a oportunidade de verem ao vivo e a cores, né? Os fatores de transferência. A tua câmera estava apagando. Pronto. Aqui é o carro-chefe da empresa, né? Que ele melhora, ele multiplica 100 vezes mais as células de defesa. Ele acelera também a resposta do sistema imunológico 437 vezes. Então, além dele multiplicar as células de defesa, ele acelera a rapidez de resposta, né, contra os vírus, fungos e as bactérias, porque quem nos defende é o nosso sistema imunológico, né? Então, nós temos ele aqui também, em forma de mastigável, onde também as crianças também fica mais fácil, né, para as crianças ingerir, são pastilhazinhas sabor laranja, não tem contraindicação, né? Inclusive, a companhia tem vários produtos, inclusive o energético Energy, que o Lincoln estava indicando aí no começo da fala, né? Que são esses sachês aqui, que tem ginseng coreano, siberiano, americano, os fatores de transferência, né? Então, vem na caixinha aqui, que ela, deixa eu tirar aqui, que vem nessa caixinha, que vem 30 sachês, né? Para você tomar o dia a dia, poder levar no bolso e ter de fácil acesso. Antioxidante também, com os fatores de transferência, né? Opa, a caixinha está ao contrário aqui, né? Que é o Biovida. E colágeno também, colágeno da melhor, como diz o outro, da melhor categoria, né? Então, colágeno tipo 1, tipo 2, 3, tudo num só. Temos também o Glutamine Prime, temos também, que eu não estou aqui no momento, que eu não preparei, mas nós temos a proteína, uma das melhores proteínas do mundo, né? A For Life, ela é conhecida nos Estados Unidos como a empresa do sistema imunológico. Ela tem vários prêmios nos Estados Unidos, já tem 25 anos no mercado. No Brasil, ela já está há 10, 12 anos, mais ou menos. Ainda não é muito conhecida ainda, porque ela tem a patente da extração dos fatores de transferência. Então, a única empresa no mundo que pode fornecer os fatores de transferência é a For Life, a companhia For Life. E você não consegue encontrar os produtos em prateleiras, em supermercados, em farmácias, nem em casas naturistas. Você só consegue através de um representante do laboratório, né? Inclusive, eu deixo aqui, vamos deixar nosso contato aqui para a doutora Débora, tem um doutor aqui também, o Francisco, né? Que está aqui com a gente. Francisco, que está aqui com a gente também, que queira ter acesso, queira usar esses nanofatores, né? São nanomoléculas de proteínas extraídas do colostro bovino, não é leite, porque o colostro não é leite, tá? Então, são as moléculas de inteligência, são proteínas que são retiradas, como esses animais têm o sistema imunológico muito fortalecido e é compatível com o nosso organismo, então, transfere essa imunidade e tem essa reação rápida, né, de fortalecer nosso sistema imunológico. Então, vocês vão poder, inclusive, inserir, como o Lincoln, o doutor Lincoln também fez aí, né? Ele insere como tratamento alternativo também, porque às vezes a pessoa já está em condições que você socorre ela com muitas vitaminas,
mas para fortalecer o sistema imunológico, geralmente é uma coisa mais demorada, né? Você tem que usar vários mecanismos, e às vezes suplementos também que tem no mercado não são tão eficazes tão rápido como os fatores de transferência. Então, na palestra passada, o Lincoln aí passou a informação para a gente, né, do tratamento, porque os fatores de transferência, eles ativam o hormônio da felicidade. Então, por isso que a pessoa que tem depressão, ela rapidamente se recupera de uma crise depressiva, né? Então, e a gente recomenda esse aqui também para as pessoas que querem equilibrar o sistema imunológico, o Transfactor Zinco, que está com problemas autoimunes, então ele regula todos os nossos produtos, tem esse produto aqui dentro dele, tá? E só que os outros têm outros produtos mais, outras vitaminas, outros complementos, outras variedades de coisas que ajudam. O Energy, por exemplo, como ajuda a melhorar o estado de alerta mental, e é termogênico. E a ProTF, gente, a queridinha para quem ama, adora perder peso com saúde, né? Temos o Nutrastar, né, Lincoln? Lincoln, fala um pouquinho para a gente aí da ProTF e do Nutrastar, Lincoln. Bom, a proteína da For Life, que é o ProTF, eu pessoalmente, para mim, ela fez toda a diferença, porque eu trabalho muito com atletas e pessoal da PM, pessoal da área militar. E muitos deles questionam muito comigo sobre resultados em relação ao nível de atividade física. Fala assim, como é que eu faço para me ter uma melhor recuperação na minha atividade física de alta intensidade? Eu falo, cara, se tu tiver realmente com vontade de ter resultado nesse sentido, eu tenho algo que eu posso te oferecer. Eu ofereço tanto o ProTF como o colágeno tipo 2, para recuperação das cartilagens, das articulações, porque o resultado é incrível, 5 dias você vê a diferença. Agora, em relação ao ProTF, ele tanto ajuda na perda de gordura tanto da parte subcutânea como visceral. Ele é o único que você vai ver ele trabalhando de dentro para fora. Todo mundo que toma fala assim, mas eu comecei a tomar, não vi muita diferença. Aí eu falo para a pessoa assim, você não viu diferença aonde? Eu continuo com a mesma quantidade de gordura aqui, na região abdominal, na circunferência. Eu falei, mas você notou alguma diferença na tua roupa? Aí eu falo assim, a minha roupa tá folgada, porque ele tá queimando de dentro para fora primeiro. Primeira coisa que ele dá suporte é para queima de gordura ao redor do fígado, que é para ajudar a ter condições de fazer metabolização. Então, se a pessoa já está fazendo um acompanhamento para a eliminação de gordura hepática, a probabilidade dela ter uma queima é muito grande. E eu falo isso com conhecimento de causa, como vocês viram na live passada. Minha cliente, ela perdeu 44 quilos em 8 meses, sem fazer bariátrica, sem fazer nada disso. E outra, ela ainda ajuda na contração dos tecidos, aumentando a produção de colágeno no corpo, fazendo com que a pele da pessoa ela vai contraindo, não fica aquele excesso de pele, aquela coisa caindo, não fica. É incrível. Você imagina uma mulher, acho que eu mandei a foto para vocês. Eu vou mandar novamente, dona Luciene, porque eu tenho até uma outra que eu tinha enviado, acho que eu mandei foi no grupo, se eu não estiver enganado. Cadê aqui? Só um minutinho, bem aqui. Só manda aí. Vou procurar aqui no grupo e vou ver se eu consigo subir ela aqui. Vou só reenviar de novo para você. E aí você pode colocar ela aí só para a pessoa, para quem está assistindo aqui com a gente, conseguir entender o quanto isso é eficaz. Deixa eu ver. Assim. Pronto, eu reenviei aqui no grupo. Pode dar uma olhada lá e sobe ela para ver se ela vem, a imagem. Esse aqui foi o resultado. Em 8 meses, a pessoa teve esse resultado. Ela chegou a eliminar cerca de 1 kg a 1,3 kg ao dia, a partir do 36º dia. Ela começou a eliminar peso assim, com muita rapidez. Ela começou devagarinho, 300 gramas por dia. Aí ela foi, claro, depois do 30º dia que ela começou a eliminar peso, porque ele começa a tratar de dentro para fora. Ele começou a dar suporte para o organismo dela. Ela é uma diabética, hipertensa, obesa, mórbida, entendeu? Uma pessoa com 128 quilos, na altura de 1,50 m e poucos, 56, se eu não me engano, ela está com
praticamente o dobro do peso, entendeu? E aí você pegar essa pessoa e ela conseguir ter um resultado em relação à parte glicêmica, por exemplo, um dos motivos por qual me deixou intrigado é o fato dela, até hoje, nunca mais ela usou insulina. Ela usava, se não me engano, era 40 a 50 cc de insulina diariamente, entendeu? Injetada, aquela que vai injetando na barriga. E ela mesma falou, desde aquele tempo para cá, nunca mais eu precisei usar insulina. Então, assim, eu posso dizer para você que funciona. Claro que não foi só a ProTF, olha aqui a foto. A ProTF foi um dos carros-chefe para ela ter esse resultado, tanto que ela tomava 3 potes ao mês. Para você ver a primeira foto e a segunda foto, ela com outras pessoas ao redor dela. Então, assim, para a pessoa baixar para 88, 87, ela chegou até em 84 quilos, só para você ter uma ideia. Então, para mim, foi um diferencial muito grande, como eu tenho o Dr. Francisco aqui, ele conhece o meu trabalho, ele me acompanha, ele conhece a pessoa, o quanto ela perdeu peso, entendeu? Então, isso aí para a gente é uma vitória muito grande, saber que tem pessoas que podem ter grandes resultados com produtos que realmente funcionam. Não é uma propaganda, é uma realidade. Mas, como eu falo para as pessoas, você não vai fazer teste. O teste já foi feito. A questão é, você vai usar de fato? Tem gente que chega para mim e fala para mim, olha, eu tenho esse problema X, questão de parte de plaquetas, né? Quadro de plaquetas é um quadro muito grave. Se a pessoa não cuidar, a probabilidade dela desenvolver doenças autoimunes é muito grande, principalmente na questão medular. Eu tive um caso, eu contei isso na outra live, que o rapaz estava internado há mais de 6 meses, recebendo plaqueta, e aí minha esposa, ela trabalha no hospital. E aí ela falou para mim, meu bem, tu trata problema de plaqueta de forma natural? Eu digo, trato, porque lá eles estão tentando achar se ele tem leucemia ou não. A plaqueta dele zerou. Eu digo, zerou? Qual a idade? Aí disse, 21 anos. Eu digo, não, é muito novo para estar com as plaquetas tão baixas. E aí, o que ele está fazendo? Não, é só aplicando plaqueta periodicamente, nos períodos lá, só que ela não está escalando, ela não sobe. Eles injetam, ela chega no nível X e ela vem caindo. Aí eles injetam de novo, ela sobe. Aí depois vem caindo, e fica nisso. 6 meses recebendo plaqueta. Aí quando foi um dia, depois minha esposa conversou com eles, uns 3 meses depois que ele estava internado, aí passaram-se mais 3 meses, um cliente meu, que me conhece, falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que eu acho que ele consegue dar esse resultado para ti, tu fica zerado, daqui a pouco tu tá andando normal, porque ele não andava mais, porque a fraqueza é muito grande nos membros inferiores. E aí foi quando ele começou, ele veio comigo, o meu cliente indicou para ele, falou, olha, vai lá com ele, que é certeza que ele vai resolver. Aí ele veio comigo. No dia seguinte, na verdade, no mesmo dia, eu providenciei o transfer factor para a mãe dele, falei, olha, ele vai precisar tomar isso aqui, e daqui 5, 6 dias ele tem que voltar comigo só para fazer um ajuste no quadril, porque ele passou muito tempo deitado. Aí ela disse, não, mas tudo bem, mas isso aqui vai fazer efeito? Eu digo, nos primeiros 10 dias eu acredito que ele vai responder à altura. Mas foi com 5 dias, ele voltou a andar normal, e aí quando eles foram fazer a medição das taxas de plaqueta dele, ela já estava em 300 e alguma coisa. Então, para você ter uma ideia, em menos de 20 dias, o organismo dele começou a reagir simplesmente porque deu suporte para o sistema imunológico. Então, eu falei, o sistema imunológico é a proteção do teu corpo, é a segurança. Então, assim, se a pessoa não tiver um sistema imunológico que fidedigno, que consegue dar suporte para esse organismo trabalhar bem, a tendência é a pessoa adoecer. Então, quando a gente fala sobre os fatores de transferência, é focado na segurança do teu organismo. É necessário. Ah, todo mundo precisa? Bom, é uma questão, por exemplo, eu vou viajar. Eu fiz uma viagem agora aqui próximo, aqui no Itam, fui dar uma palestra lá de 3 dias, e quando eu estive lá, eu levei minhas suplementações, incluindo os fatores de transferência. Eu, na verdade, só utilizei, se eu não me engano, 9 cápsulas. Foi 3 dias, eu tomei uma cada 3 vezes ao dia, né? E para mim foi o suficiente, não gripei, não aconteceu nada comigo. E lá teve mudança de clima, choveu, aí tem a questão das alimentações, eu sou restrito em algumas coisas, minha alimentação é o mais natural possível. Então, sempre falo para as pessoas, eu cuido independente de eu ter uma boa alimentação ou não. Por exemplo, eu vou para Manaus, ou vou para Belo Horizonte,
Eu fui para Belo Horizonte, a temperatura 8 graus. Eu vou ser sincero para você, para mim aquilo foi um choque. Eu não tenho costume com aquela temperatura. Mas eu não senti nada. O meu colega que foi comigo, foi esse que estava aqui hoje, nós estávamos juntos, ele gripou do nada. Gripou e ficou, acho que uns 7, 8 dias mal, se sentindo mal, garganta inflamada, aquela coisa. Ele perguntou, rapaz, tu não pegou essa gripe, não? Eu digo, não, amigo, eu tô tranquilo. Mas por quê? Porque eu tinha minha suplementação que eu tomava durante as minhas viagens. Vou para Goiânia, eu faço a mesma coisa. Eu não deixo faltar o que eu preciso. Eu não tomo Energy todo dia, pra você ter uma ideia, eu tomo um dia sim, um dia sim, 7 não, às vezes 6, a não ser quando eu estou participando de corrida, que eu corro algumas corridas de 5 km, 10 km, mas eu utilizo dentro da minha necessidade. Agora, eu tenho outras suplementações que são nutracêuticas específicas, que é o caso da nutrição ortomolecular, eu ajudo no processo de substituição da minha alimentação. Por exemplo, eu estou com a cabeça cheia, eu tenho muita coisa para fazer, e uma digestão naquele momento de alimentos, ela vai me tomar muita energia, e eu preciso reservar o máximo possível para me dar o melhor de suporte num treinamento, numa palestra, numa mentoria, que eu também trabalho com mentorias. Então, eu acabo não me alimentando com alimentos comida, eu faço uma suplementação com nutracêutico. E isso me dá tanto resultados na questão cognitiva, como na questão da minha saúde. Então, eu sempre falo para as pessoas, se você conseguir trazer máximo de qualidade para a tua saúde, o teu tempo nesse mundo aqui vai ser de grande, digamos assim, vai ser muito maior do que a maioria das pessoas. Maravilha. E para finalizar o tema da ProTF, eu perdi em uma semana 4 quilinhos malhando e tomando um Energy, saía de manhã cedinho, tomava um Energy, malhava, voltava de boa, tomava a minha dose de ProTF, né? Quando foi no final da semana, eu tinha perdido 4 quilos, fiquei feliz da vida, porque saudável, né? Com saúde, com energia, e alcancei, assim, um objetivo maravilhoso para mim. Mas eu vi aí a Claudiana levantou a mão, e a gente estava num tema, né, Claudiana? Pergunte, Claudiana. Claudiana, quem mais quiser perguntar aí, está aberto para as perguntas agora. Né? Boa noite, eu cheguei agora. Eu tinha perguntado se está gravando. Tá sim. Porque é o seguinte, eu tenho uma amiga em São Paulo, que inclusive ela estava querendo demais assistir, e ela fez uma viagem. E exatamente o que você falou em relação às células NK, ela tem uma criança que não produz célula de defesa. E com o Plus, ele tá normal. Então, assim, realmente é muito fantástico mesmo. E ela descobriu agora um câncer. Caramba. Então, eu quero levar, eu quero passar essa gravação para ela poder ouvir, assistir, né? visualizar. Ela ouvir os testemunhos. E também eu tenho outras amigas também, uma do Mato Grosso, outra aqui de Trindade também, que a mãe faz tratamento, né, de câncer, uma já tá ok, mas continua mantendo a saúde em alerta. E eu observei, eu quero fazer uma observação em relação à questão eu participei de uma palestra internacional, onde um líder, ele inclusive ele é ouro na For Life, e ele ele citou uma pesquisa da For Life que tá sendo feita, e inclusive até a For Life também, ela tirou essa propaganda de 437% do aumento da ação do fator de transferência, porque foi muito mais além. Ele disse que foi muito, muito além mesmo. Ele falou que não poderia colocar exatamente quanto por cento, mas ele falou assim, 1000. Aí a gente já tem uma ideia do que é, né? Então, assim, 437 já está fora de contexto. O Plus, ele aumenta em 100% a imunidade. E é questão de horas, ter 2 horas para poder fazer essa ação no organismo. Então, assim, eu acredito que em breve vai sair pesquisas falando sobre essa questão da atividade do Plus no nosso organismo. É muito incrível esses produtos, são maravilhosos. E às vezes a gente fala para a pessoa suplemento, mas suplemento não faz
esse efeito. Suplemento, coisa natural, demora para fazer efeito. Só que a pessoa não entende que existe uma pesquisa científica atrás desse suplemento, que não é o suplemento em si, porque você pode tomar várias vitaminas, você pode tomar o ginseng separado, você pode tomar o extrato de oliveira, você pode pegar ela numa casa natural e colocar todos esses produtos numa cápsula, né? Só que o que acontece é que lá não vai ter, nessas vitaminas, nesses suplementos, não vai ter o fator de transferência, que é o especial, que é a molécula de amor, que eu chamo, né? Porque ela realmente faz um trabalho magnífico no nosso organismo. Muito bom. Isso aí é pura verdade. Eu tinha visto esse documentário há um tempo atrás, mas eu nunca peguei ele de forma precisa, né? Mas isso é interessante saber que já está sendo divulgado de forma mais intensa dentro dos treinamentos que a gente tem dentro da empresa. Isso é muito bom. A doutora Débora concluiu, Claudiana? Quer falar mais alguma coisa? Concluí, pode ficar à vontade. Ah, tá bom. Eu queria aqui escutar a doutora Débora também, falar um pouquinho aí sobre, ela falou no começo, né, sobre a área de atuação, e se a senhora já conhecia os fatores de transferência, já tinha ouvido falar sobre os fatores de transferência, o que a senhora achou dessa novidade que nós temos agora no Brasil e para melhorar a imunidade das pessoas? Fala aí um pouquinho para a gente, doutora Débora. Então, na verdade, eu não conhecia, né, esses fatores de transferência. Fiquei, assim, maravilhada e vou até indicar aqui para alguns pacientes que eu tenho, né, porque eu estou vendo aí vários testemunhos, né, de pessoas que já fizeram uso, né, o Lincoln, né, que faz o carro-chefe, eu acho que é o Lincoln, né? Então, eu gostaria de que você me passasse o contato, né, seu contato aí para me anotar e fazer, de repente, até uma parceria com vocês. Não, tá tranquilo. É isso, é a ideia. O lema da nossa empresa é salvar vidas, edificar vidas. Então, se nós, como pessoas que gostamos da área de saúde, né, como a senhora e o Lincoln, que trabalham mais a fundo, né, como funciona o corpo humano e como as pessoas precisam de algo especial, então nós temos algo especial em nossas mãos e a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas, melhorar a vida de quantas pessoas a gente pode melhorar com esse conhecimento, entendeu? Então, nosso objetivo é esse, a gente está sempre dando palestras para poder levar esse conhecimento para mais profissionais, para a sociedade, para todos que possam ter acesso, porque todo mundo pode ter acesso a esse produto, entendeu? É de fácil acesso, a gente vai fornecer um link e a pessoa vai comprar diretamente do laboratório, vai comprar com o desconto especial do laboratório, vai participar de todas as bonificações que o laboratório faz também, e se a pessoa quiser trabalhar também como profissão, como representante do laboratório, também a companhia também tem formas de pagamento, ajuda você a criar a equipe de trabalho, né? No caso da senhora, o doutor Francisco aí, que a gente não ouviu ainda a cor da voz do doutor Francisco, mas a gente gostaria também de ouvir o que ele achou da palestra e dos fatores de transferência, né? Então, doutora Débora, a gente vai passar para a senhora aí, eu não sei se ela tem acesso aí ao chat, eu coloquei aí no começo o meu número e o número do Lincoln. O Lincoln vocês vão poder aí se integrar também, né, sobre mais informações aí, e eu vou orientar a senhora de como ter acesso, né, ao nosso laboratório, poder comprar e poder... vou explicar tudo direitinho, nós vamos ter um encontro, você vai me dizer o seu melhor horário, tá? Coloca para mim aí também o seu contato, só tem como colocar aí no chat, seu contato, ou manda um oi para mim. É melhor, você me passa o seu contato, que aí eu te adiciono no Zap. Pode ser? Pode sim. Só consegue aí? Anota aí. Pode falar. É o DDD 95. 95. Isso. 991 33 1171. Deixa eu ver aqui que tem. Vou repetir aqui, tinha um alto-falante ligado. DDD 95 991 33 1171. Luciene. Tá ok, bom? Luciene. Então, quem quiser anotar aí meu número de contato,
Está aí também o número do doutor Lincoln também, quiser anotar, aí é o 95991462508, tá? Para vocês trocarem também experiências, informações aí, né, fitoterápicas na área de vocês, né? Então, mas eu estou em parceria com o doutor Lincoln, né, para a gente poder estar levando essa informação para outras pessoas, para outros profissionais também, e para a sociedade, e eu já fiz essa parceria com ele, que ele vai orientar as pessoas e quanto à aplicação, né, a utilização dos produtos, como é que ele faz essa utilização, e a gente tem também a Companhia For Life, nós temos também médicos, outros especialistas que semanalmente dão palestra explicando cada um dos nossos produtos, como que eles agem no nosso corpo, como que funciona. É maravilhoso. A empresa tem um suporte muito magnífico, inclusive um aplicativo, para você fazer compra no aplicativo. Então, tem muita coisa assim bem legal, que a gente conversando, batendo um pouquinho mais de papo, a gente vai passando para vocês, até como você ter um consumo, ganhar seus produtos para consumir, entendeu? Você vai indicar para as pessoas, e a empresa também pode aí te bonificar com produtos para o seu consumo, né? Se alguém tem mais alguma coisa para falar, perguntar, doutora Débora, suas considerações. Doutor Francisco está caladinho, a gente gostaria também de ter um feedback aí, não sei se ele está ouvindo bem a gente, se estiver disposto também a falar um pouquinho com a gente, vai ser muito grato para a gente ouvir a sua voz. Mas fique à vontade. Alguém quiser fazer mais alguma consideração, doutor Lincoln, para a gente poder encerrar nosso bate-papo hoje? Eu vou só fazer uma consideração dentro do que a dona Claudiana falou. As pessoas que fazem acompanhamento, eu não só utilizo os fatores de transferência. Eu sempre tenho buscado estudar alguns meios de acelerar o processo de recuperação das pessoas. Com o tempo, eu fui em busca também do conhecimento a respeito da fosfetalonamina sintética. O pessoal fala, é sintética. Só que aqui eu busquei a de 98% de pureza. Ela é produzida fora do Brasil também. E nós temos aí algumas questões aí em relação à Anvisa. A Anvisa não aceita ela entrar no Brasil sob hipótese alguma, porque o resultado que ela proporciona é muito bom. Eu tenho aí clientes em Barretos, tenho clientes em Manaus, tenho aqui mesmo em Boa Vista. E assim, as pessoas que têm utilizado da forma correta, por que eu falo forma correta? Porque às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam assim, eu posso tomar o Transferfacto uma cápsula por dia para render? Então, no final das contas, não está correto. Se o teu organismo tem uma necessidade de um suporte, de você estar utilizando entre 6 a 10 cápsulas ao dia, seria, digamos assim, fora da necessidade da pessoa eu passar para ela uma ao dia só para me vender o produto. Eu costumo dizer para meus clientes, olha, você só vai viver uma vez. Agora, quem tem que se submeter ao processo para ter o melhor resultado é você. Eu respeito a tua questão financeira, entendeu? Só que é o seguinte, comentário que eu fiz na live passada, você precisa de utilizar aí 2 frascos de Transferfacto. Ele custa X. Mas vamos dizer que você, naquele momento, o teu problema é uma perna que o médico diz que se não corrigir vai ser amputada. Só que para amputar, a gente precisa de pelo menos 16 a 18 mil reais. É capaz da pessoa arrumar 16 a 18 mil reais para amputar a perna do que para comprar uma suplementação que custa apenas X. É sério. Eu falo isso porque eu tenho pessoas que ele conseguiu dinheiro emprestado para amputar a perna, mas ele não quis fazer o tratamento. Graças a Deus, o médico, na hora, apareceu uma emergência e não amputaram a perna. E alguém entrou em contato com a família dele e disse que pagava o tratamento por ele. E aí ele veio e fez o tratamento comigo, não precisou amputar a perna. Então, eu estou comentando uma coisa real. Porque tem gente que fala assim, não, isso é cor da cabeça. Não, é real. As pessoas, lamentavelmente, têm perdido. Não, mas porque se eu falar que é para comprar um produto que vem do exterior, as pessoas não vão me ajudar. Mas engraçado que para amputar a perna te ajuda. Entende? É uma falta assim não sei nem o que dizer. Mas a realidade é que a gente precisa ter esse cuidado. Então, quando eu falo para a pessoa assim, o Transferfacto vai ajudar nesse aspecto, mas ele não vai fazer tudo. Por exemplo, o que eu utilizo da fosfetalonamina, qual é o papel da fosfetalonamina no processo do câncer? Ele vai induzir a célula cancerosa
a entrar no processo de apoptose, que hoje as pesquisas dizem que quando a célula se torna cancerosa, ela não entra em processo de morte celular, ela se recusa a morrer. E a fosfetanolamina, ela faz diferente, ela induz ela a entrar em processo de apoptose. Como? Ela faz com que ela, em vez de ingerir sangue, você vai ver uma pessoa com câncer e fala, não, ele está com um tumor X, que ele tem um vaso que está irrigando esse tumor e está alimentando esse câncer. Aí o que a fosfetanolamina faz? Ela vai lá, muda a sequência hormonal do organismo da pessoa, estabiliza a processo de absorção daquela célula cancerígena, faz a inversão. Olha, sangue não é bom, tem um negócio que é melhor. Sabe o que é? Cálcio. Só que a célula cancerosa, ela acha que o que está sendo falado é verdade. Ela já está ali gorda, à vontade. O que ela faz? Ela diz, é mesmo, então eu quero desenvolver cada vez mais. Só que aí ela pega e começa a ingerir cálcio. Ingere cálcio, e ela vai crescendo. Digo, olha, realmente eu estou crescendo. Só que ela cresce sozinha, ela não multiplica mais. Aí ela entra no processo de calcificação, ela entra no processo de rompimento do núcleo. Rompeu, acabou a vida daquela célula. Ela não prolifera mais. E aí a pessoa começa a ter uma regressão do processo canceroso, sendo que o sistema imunológico está dando todos os fatores de transferência no processo do tratamento que eu utilizo, ele está dando um respaldo para o organismo reagir mais rápido, entendeu? Dando segurança para os outros órgãos que não estão afetados. No final das contas, a junção entre a fosfetanolamina e dependendo de onde é o quadro de inflamação por câncer daquela pessoa, eu faço simplesmente a conjugação de produtos essenciais para dar o melhor resultado para aquela pessoa. Então, cada um tem o seu papel. Eu não posso simplesmente dizer que um travesseiro vai servir tanto para apoio para pescoço, como para você deitar em cima dele vai dar tudo certo. Você vai perceber que deitar em cima de um travesseiro grande, bonito da NASA, no outro dia você nem anda. Ele é só para apoio. Entende? Então a gente tem que colocar cada um no seu devido lugar. Então existe tratamento, tá, Claudiana? De forma mais efetiva. Não estou dizendo, negligenciando que os fatores não ajudem. Mas se ela quiser rápido, é aquela situação. Você quer ir longe, você quer ir uma caminhada rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vai acompanhado. Você quer fazer um tratamento rápido, você usa só um produto, mas você vai ter que usar ele numa grande quantidade. Agora, você quer ir longe e dar seguimento na tua vida e ter um resultado ainda melhor, você vai ter que acompanhar esse tratamento com outros produtos, entendeu? Que vão dar a sequência que teu organismo tanto necessita de forma individual, de pessoa para pessoa, tá bom? Esse é o meu ponto. Isso que você falou aí, Lincoln, é muito importante, porque nós não estamos aqui combatendo a atividade médica, né? Sim, porque a atividade médica é importantíssima, igual cada membro do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo tem a sua função, cada especialista tem a sua função, e ajuda, né? Esse conhecimento é muito importante, mas só o conhecimento médico de remediar também não funciona, né? A gente sozinho, às vezes funciona, às vezes dá sorte, o corpo da pessoa reage, mas é muito importante a pessoa entender que ela não precisa adoecer, né? As pessoas, não, quando eu adoecer, eu vou no médico, eu pago um plano de saúde. Faz muitos anos que eu não pago plano de saúde, plano de doença. Eu pago plano de saúde, eu me suplemento, eu mudei a minha alimentação, eu mudei meu estilo de vida, eu aprendi a estudar como funciona o meu corpo, né? Então, eu não pago mais plano, pagava sim plano de saúde. Eu falei, não, vou pagar 500, 600 reais por mês, se eu posso usar isso com suplemento e não adoecer, e uma vez por outra acontecer um descontrole, eu vou lá no SUS mesmo, vou lá no SUS e resolvo com o médico do SUS, né? E economizo para minha suplementação, para a minha saúde. Então, todos os médicos, todos os especialistas, todos os nutrólogos, todos são importantes, os vendedores são importantes, né? Porque cada um tem a sua função, que é levar o conhecimento, levar a informação, levar o seu trabalho para melhorar a vida das outras pessoas. Então, eu quero agradecer aqui a participação de todos, a contribuição, colaboração de todos aqui, né? O Lincoln,
que com esse carinho todo, que nos dá essa palestra, e sempre ajudando, orientando aqui as pessoas, né, que tiram o seu tempo para poder estudar e aprenderem mais da saúde. Doutora Débora, é muito prazer também conhecê-la e ter compartilhado com a senhora esse momento. Doutor Francisco, mesmo que quietinho aqui, mas pela foto dele dá para ver que é uma boa pessoa, né? Um grande amigo aí também. Né? Seu Pedro, dona Vanilda, Claudiana, Marineide, Jair, todos que participaram aqui. Foi muito grato, né? E alguém quiser falar mais alguma coisa, mandar um beijo, um abraço. Aí a gente finaliza por hoje, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, algum questionamento, fica à vontade, tá, gente? A gente está aqui para poder contribuir e ajudar no melhor possível. Doutora Débora, estou à disposição, tá bom? A senhora pode me mandar um oi e amanhã a gente pode bater um papinho, eu vou lhe explicar como é que a senhora tem acesso tanto às maiores informações sobre o assunto, tá bom? Como é que a senhora vai poder continuar esse acompanhamento de como são os fatores de transferência. A gente tem bastante vídeos já de médicos que já fizeram palestras, especialistas, né? Que já fizeram palestras sobre os produtos. Então, você vai rapidinho, você vai ver que é simples, que se eu que não sou especialista como vocês, eu consigo indicar vocês, então, com excelência, tá bom? Então, tá. Um abraço a todos, e aí você já tem meu contato aí, qualquer coisa, estão às ordens, viu? Boa noite, até a próxima quinta-feira, que nós teremos mais um tema aí de trabalho, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos. Boa noite. Boa noite. Goiânia. Boa noite, seu Jair. Um abraço. Boa noite, doutor. Boa noite, Claudiana, Pedro, Marineide, doutor Francisco. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.